A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho, né? Meus amados irmãos, olha só, espero que vocês fiquem até o final para ouvir os recadinhos que eu tenho, meus irmãos. Eu preciso falar com vocês e eu deixo sempre no final. Não seja egoísta de ouvir a mensagem e sair correndo. Sabe, participa, seja meu amigo, eu me disponho, eu me sacrifico para fazer a obra de Deus e levar a você uma mensagem. Então eu também preciso que você dê ouvidos no final, escute as mensagens, os recados ao qual eu tenho que passar. Amém? Meus amados irmãos, estamos em um estudo maravilhoso. Como eu disse, talvez um dos maiores estudos. Um maior que esse, ou talvez perde pouco, deve ser o do Apocalipse. Eu não recordo bem agora quantos áudios eu fiz, mas eu tenho o estudo do Apocalipse que são bastante áudios, né? O Apocalipse completo. E também tenho aqui esse estudo, Palavras da Boca de Deus, baseado em Mateus capítulo 4, verso 4. E nós hoje estamos no 29º áudio, 29º áudio. Lembre-se que nós vamos até o 33, certo? Esse é o 29º áudio. Bom, meus irmãos, hoje eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 13 e o verso 18. Vamos lá? Mateus 13, 18, tá aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, no seu versículo 18, ele vai dizer sobre a parábola da semente. A parábola da semente é um homem que saiu a semear, né? E algumas sementes ele lançou, caiu em pedregais, onde tinha bastante pedras. As outras sementes acabou caindo onde tinha espinhos. E as outras sementes numa boa terra. Então, nós vamos entender o que isso significa. Para isso, eu vou ler para você, primeiro alguns versículos antes. Olha, capítulo 3, verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e o comeram-na. Então, algumas sementes caíram no caminho. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Verso 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábola? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bom, claramente, meus irmãos, não vou trabalhar um pouco nessa parte, eu quero falar para vocês dos corações, 4 tipos de corações, né? Ó. Por isso lhes falo, versículo 13, por isso lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Ele está falando daquelas pessoas que estão cegas no mundo. Cega de visão, pastor? Não, cega de visão espiritual. Ela está enxergando que ela está indo para o inferno, mas ela não consegue sair. É uma visão fraca. Verso 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração. Tá vendo? Fecharam os olhos, fecharam os ouvidos e endureceram seu coração. E não se convertam e obscure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém
a palavra do reino e não entendendo, agora Jesus vai trazer o esclarecimento, ó. E não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tá vendo? Então, algumas sementes caem no coração de pessoas que não entendendo, ele não está entendendo, ele também não se procura ajudar. E aí, o que acontece? O inimigo rouba a palavra. Bom, se eu não estou entendendo uma coisa da Bíblia, eu vou num dicionário, eu pergunto para algum sábio, mas eu não vou ficar sem entender. Bom, verso 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele gostou daquela palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E acaba perdendo a palavra, né? Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um fruto produz 100, outro 60 e outro 30. Essa é a parábola do semeador, ao qual Jesus está falando 4 tipos de corações. Um coração que tem o nome de caminho, aquele que recebe a palavra, mas não entende e o inimigo arrebata. Um coração que é pedregoso, é igual pedra, é duro. A raiz da palavra não cresce. Um coração que é igual espinhos, ela é sufocada lá dentro. Ele está preocupado demais com as coisas do mundo do que com a própria palavra. Então não consegue. Ele está preocupado com as contas que vai pagar, com o marido, com a mulher, com os filhos, com um monte de coisa, mas não se preocupa com a palavra. O que acontece? Ele não consegue crescer. E aquele que tem um bom coração, que é acima de toda dificuldade, ouve a palavra, procura entender e essa palavra cresce e dá bons frutos. Esses frutos, meus irmãos, pode ser incluído bênçãos espirituais e materiais. Você sabia que nós não estamos aqui para ficar padecendo? Nós vamos sofrer, mas não é sempre, não é todo dia. Que graça teria servir a Deus tomando pancada toda hora? Não é assim. Nós temos momentos bons e muitos bons, porque Deus ele nos alimenta, nos alegra e nos capacita para enfrentar os nossos inimigos. Então, você pega um cristão que vai, um verdadeiro cristão que é atacado por uma depressão. Ele consegue sair, ele consegue vencer. Pastor, mas e esses pastores que tiraram a vida, que tinham depressão? Casos e casos. Tem pessoas que mesmo com Cristo, ele corta a falácia dele com Cristo, a oração dele com Cristo, e ele começa meio que se isolar, e o inimigo já está ganhando ele. E essa doença, que é a depressão, acaba dominando a vida dele. Então, pessoas que têm a Jesus, têm capacidade de passar por dificuldades, mas também de vencê-las. Agora, quando a palavra é lançada para uma pessoa que tem depressão, como que é o coração dela? Uma pessoa que não entende, não quer saber de entender, o inimigo rouba a palavra. Uma pessoa com depressão, mesmo com depressão, fica com o coração duro, a palavra não tem raiz, não cresce. Uma pessoa que tem depressão, se preocupa com tudo na vida, menos com Deus, está cheio de espinhos. Ou uma pessoa que mesmo com uma síndrome do pânico, uma depressão, qualquer tipo de doenças espirituais que vêm te atacar, ele sabe sobressair. Ele ouve a palavra e ele a pratica. Você entendeu? Você compreendeu o que Deus está falando? A maneira que Deus está falando com você? Essa palavra de hoje é uma resposta para talvez muitas coisas que você não está se acertando. Você não está conseguindo se acertar nisso. Então, o Espírito Santo de Deus quer te mostrar o caminho verdadeiro, o caminho que você deve seguir. Amém? Eu acredito que você entendeu. Eu acredito que você compreendeu toda a palavra pregada hoje. Seja alguém sábio, meus irmãos. Ouça e siga a palavra de Deus. Amém? Bom, lição de casa. Malaquias capítulo 3, verso 17 e 18. Vai lá, confira. É forte, hein? É forte.
Bom, rapidamente aqui, quero desejar um feliz aniversário para o Vitor Lucas. Ele é neto da irmã Lefonsina, lá de Minas Gerais. Vitor Lucas, meus parabéns. Que Deus abençoe, jovenzinho. Que Deus abençoe. Hoje também é aniversário do irmão Edson Lene. Eu creio que o nome dele deve se pronunciar dessa maneira. Edson Lene, feliz aniversário, você é meu ouvinte, Deus abençoa grandemente. Ele é lá de Sarandi, Paraná, da Igreja Metodista Central de Maringá, e um abraço para o Edson. Se eu estiver falando os nomes da cidade errada, o meu professor Joancles aparece na hora. Ele vem e já fala, não, você está falando o nome errado, o nome dessa cidade não é assim não. Mas eu amo ele, e ele me ensina aquilo que eu não sei fazer certinho, né? Deus abençoe a todos aí. Bom, meus amados irmãos, também quero aproveitar e mandar um abraço para o Daniel e o diácono José, lá de Minas Gerais, né? Meus irmãos, eu disse para vocês que eu tô com 2 celulares que tá tendo problema, né? Se vocês puderem me ajudar, amém. Mas olha só, o número 11 97112 7424 infelizmente pifou. Você que está nesse número e está recebendo um cafezinho de outra pessoa, por favor, aguarde. Logo, logo, eu tenho a certeza que Deus vai me dar um celular. Eu vou colocar um número novo lá na minha página e vocês que estão nesse número vão passar para lá, para voltarem a receber os seus cafezinhos diretamente de mim. Amém? Vocês que estão no número 11971127424, aguardem. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu tenho essa completa certeza. Bom, você também que quer comprar o pendrive do Pastor Alex, porque do pendrive do Pastor Alex, esse dinheiro é dividido para várias obras, né? E sobra bem pouquinho para mim. Mas se vocês comprarem, eu nem preciso da ajuda de vocês. Vocês comprando os pendrives, esse dinheiro eu posso também comprar um aparelho. Mas como a venda está bem devagar, não sei, né? Está na mão de Deus. Ah, pastor, eu quero. Legal, você vai falar com o Wagner ou com a Raquel. O número do Wagner é 11981768760 ou a Raquel, 11953311437. Custa R$65, você não paga o frete e vai direto para sua casa. Deus abençoa e faça uma coleção da palavra de Deus aí, ó, do cafezinho com Jesus. Bom, dia 1, domingo, Zona Norte, São Paulo, Jardim Julieta, Avenida dos Poetas, número 26, próximo do terminal de cargas, Congresso das Irmãs, Pastor Alisson, Igreja Ministério da Aliança, amém? Também não esquecendo que em setembro, dia 28 e 29, em Ananindeua, Pará, eu estarei na Igreja Assembleia de Deus Galilei. Pastor Fábio, fica na SN 19, contato para informações, fala com a irmã Maria, 91-8096-0208. Amém, meus amados irmãos? Amém mesmo? Bom, olha só, né? Eu já dei aqui alguns recadinhos, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tenho que falar das rádios, né, meus irmãos? Olha aí. Rádio Web Esplendor Online, na direção da irmã Anésia, lá do Paraná. Você pode baixar pela Google Play e ser abençoado, né? Olha só. Também um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio WS, na direção do irmão Washington, lá no Pernambuco. Baixe pela Google Play também. Rádio Taperoa FM 87,9, apresentação irmão Vanderlei Lima. Programa Deus é Bom em Todo o Tempo, lá na Paraíba. Que maravilha! Rádio Grandes Louvores, apresentação missionária Justina, Santa Catarina. Um grande abraço a todos os ouvintes daí. O diretor da rádio é o Ingomar e a Indianara. Baixe pela Google Play também. Bom, a Rádio Tarum FM, você pode baixar pela Google Play também, do irmão Deneval, lá de Santa Catarina. Que maravilha! Por enquanto e por hoje é só, e amanhã tem mais.